Hoje eu estava pensando numa uma frase do Caetano Veloso que diz assim: mais vale um porto alegre a um porto seguro na nossa viagem no escuro. O que é um porto alegre? Quantos relacionamentos que você já teve que foram relacionamentos alegres? Que lembra a história do Osho, de Zorba, da paixão, do amor, da sexualidade, das carícias. Portos alegres. Porto Alegre é viajar, para mim é morar aqui no Guarujá, é ter meus gatos. São coisas muito alegres. Mas eu tive alguns relacionamentos da minha vida que foram portos seguros. Você já teve um porto seguro? Um casamento, uma sociedade, um trabalho que não é alegre, mas é seguro. E não há nenhum problema nisso se você está consciente disso. Só que eu acreditava que nos relacionamentos afetivos, nunca eu teria ambos numa pessoa só. Então eu tive um casamento durante 17 anos com uma pessoa muito alegre, muito alegre. Uma pessoa ligada nos 220. Eu posso até falar aqui quem é: a Juliana, a Krishna Priya, professora de yoga da Humane Amor em São Paulo, junto comigo. Professora de yoga aqui da Casa Prana, uma das professoras de yoga mais bem formadas desse planeta. E bem-humorada, alegre, atualizada. Ela forma professores de yoga incríveis, Juliana, Krishna Priya. Eu tinha um relacionamento muito alegre com ela, mas não era seguro. Não tinha nenhuma segurança. E eu sempre acreditei que eu jamais teria segurança com ela. Ela só era alegria, festa, viagem, fazer amor, agradar, fazer carícia, experimentar mil coisas. Minha vida com a Ju era uma aventura. E o Caetano Veloso diz: mais vale um porto alegre a um porto seguro na nossa viagem no escuro. Ou seja, a vida é sempre uma viagem no escuro. Nós pensamos que nós temos um porto alegre. Um porto seguro. Eu penso, eu tenho um porto seguro. Aqui é seguro. Não é não. A viagem é sempre no escuro. Vou repetir. Mais vale um porto alegre a um porto seguro na nossa viagem no escuro. Essa é uma das frases que eu uso no meu grupo de Reiki, de terapia, de bioenergética, que é o Anima Soma, que eu falo para você conhecer. Isso mudou minha vida quando eu fiz e hoje eu dirijo esses grupos. Agora, eu tinha um relacionamento na minha vida que era um porto seguro. Junto com a Juliana, que era o Porto Alegre, eu tinha um outro que é um porto seguro. Então eu sempre tive os dois. Você já passou por isso? Não era um relacionamento afetivo, tá? Era quase afetivo, meio de irmandade, uma coisa assim. Então eu tinha um Porto Alegre, amor, Juliana, porto seguro, outro tipo de relacionamento. E a vida, ela veio para mim e mostrou uma coisa muito maluca. Encontra em uma pessoa só o Porto Alegre e o Porto Seguro. É um grande desafio. Eu achava isso impossível. E sabe o que a vida fez? Como tem uma música até que diz, né? O que a vida fez da nossa vida? Enfim, acho que é da Marisa Monte. A vida tirou essas duas pessoas de mim. Tirou essas duas pessoas de mim. A Ju acabou o nosso casamento, nós somos irmãos, companheiros de trabalho, de aventura, a gente se vê aqui no Guarujá dia sim, dia não, e é muito legal ter a Ju na minha vida. A Ju é muito alegre, mas a vida tirou ela como relacionamento afetivo e tirou o meu porto seguro. Tirou o meu porto seguro. Foi um momento que, tirando esse porto seguro, que era uma pessoa, me derrubou. A vida me derrubou. E eu vi na Ananda, a minha companheira, um porto alegre e um porto seguro. A Ananda é um porto seguro que a gente trabalha junto, a gente dirige grupos junto, seja no Reiki, no Anima Soma, no Tantra. Todos os meus cursos online, que são 21 cursos, 24 cursos,
A Nanda participa, só o de mantra que não, o resto tudo ela está comigo. Ela é um porto seguro para mim, mas também ela é um porto alegre. Mas eu acreditava que não dava para ter os dois, por isso que eu quis falar isso com você hoje. Você acredita que é possível ter um porto alegre e um porto seguro numa mesma pessoa? Porque às vezes a gente está num relacionamento, num casamento ou num namoro, Agora eu ouvi falar que se você namora 6 meses com alguém, você tem uma união estável. Eu fico pensando qual o grau de estupidez que existe em quem faz as leis. União estável. Aonde existe isso? Com 6 meses, com 1 ano, com 10, com 20? Parece que quem faz as leis vive num mundo, uma realidade virtual, na minha opinião, absolutamente estúpida. Quem faz as leis são deputados, né? Enfim, união estável, nada é estável. Tudo tem começo, tem meio, tem fim. Tudo acaba, tudo acaba. Ainda a gente chama isso de Shiva. Mas olha, porto seguro. Às vezes você está num porto seguro e não está alegre. Não está alegre. Você tem um trabalho que é um porto seguro? Otávio Janprem tem um trabalho que é um porto seguro, mas eu gosto, eu estou bem lá. Que seja abençoado o seu trabalho, que é um porto seguro. Não há nenhum problema com isso, nenhum problema. A minha mãe, ela trabalhou no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E ela era pintora, gostava de pintar, gostava de viajar, mas ela sempre trabalhou lá porque era um porto seguro. Ela tem uma baita aposentadoria, aquelas aposentadorias, não desses marajás ou dessas marajás, não é isso, mas uma aposentadoria que dá para ela viver. Mas era um porto seguro, não dava muita alegria para ela. Tem pessoas que querem só o Porto Alegre, mas não tem o porto seguro, seja no trabalho. O teu trabalho é um Porto Alegre ou um porto seguro? Como você cuida da saúde, é um Porto Alegre ou um porto seguro? Agora, relacionamento, eu quero falar de novo sobre isso. Eu, Juliana, 17 anos só de alegria. E outros relacionamentos que eu tive, portos seguros. Eu achava que aquilo ia sempre ser seguro. E a vida foi lá e derrubou o nosso castelo de areia. Então, às vezes, eu preciso notar isso. Será que esse porto seguro, uma hora, a própria vida não vai derrubar para mim buscar uma vida com mais alegria? Com mais felicidade? Então, o Maurício está aqui, que é um lindo. Maurício, eu não consigo ler o que você escreve aqui, eu não enxergo nada no Instagram, tá bom? Não enxergo nada no Instagram, mas eu enxergo a carinha de vocês, e isso é incrível, tá? Então, vou repetir, mais vale um porto alegre a um porto seguro na nossa viagem no escuro. Porto, porque a gente vai sair numa viagem, né? Cuidado para você não sempre estar saindo de um porto seguro. Todos os portos seguros que eu tive na minha vida fizeram eu perder um monte de coisas. Aonde eu achava que tinha segurança, eu perdi. Aonde eu achava que tinha segurança, houve um rompimento. Aonde eu achava que existia segurança e eu busquei a segurança e abri mão da alegria, é a torre do tarô. A torre do tarô. Então, cuidado com os portos seguros de você. Por exemplo, a Ju, eu busquei só alegria. Durou 17 anos. E uau, como foi só alegria, a gente brinca um com o outro, a gente é parceiro. Eu trabalho para divulgar o curso da Ju de yoga. Se você quer fazer yoga, você tem que fazer com essa menina. Ela hoje é uma best-seller aí no TikTok. Ela é muito boa, é uma formação incrível, ela é bem-humorada, não é um yoga chato, é um yoga do outro mundo. Olha como eu falo da Ju, olha como eu amo a Ju, porque ela sempre foi um Porto Alegre. Então, quando acabou o nosso casamento, não houve nenhum ressentimento, nenhuma tristeza, porque eu só lembro de alegria. E todos os portos seguros que eu busquei na minha vida, quando terminou, é a torre do tarô. É a torre do tarô. Pensa nisso, meu irmão, minha irmã.